Bem, meus irmãos, voltamos para o nosso curso de teologia básico, primeiro nível, de 36 matérias. Depois temos o intermediário com mais 18, bacharelado com mais 10, forma toda a parte livre. Você que tiver segundo grau pode requerer o exame de proficiência e se matricular, então, no curso superior de teologia, fazendo apenas 2 anos ao invés de 4, se tiver esses cursos livres todos aqui. Falamos de Lajinha, nosso Centro de Cultura Bíblica Bereshit, o símbolo é essa menorá, candelabro, Yerushalayim no hebraico em cima. Esse CCBB mantém o CETAB, que é o Tabernáculo, Seminário Tabernáculo, mantém também o Seminário Teológico Bereshit e a Faculdade Teológica Bereshit. Nossos professores estão aqui uma vez no mês em Lajinha, no Colégio Estadual, todos com curso superior de teologia, ministrando o curso básico presencial. Os demais cursos são à distância, mas também temos o curso básico à distância, que é esse aí, dessas aulas aí. Você pode se matricular numa matéria específica ou fazer o curso todinho. Se quiser fazer só essa matéria, basta você olhar na descrição do vídeo, nos escrever pedindo, mandarei a folha de audiência, você marcar que assistiu os vídeos, requer a prova, faz a prova, tirou a média, você então terá o diploma dessa matéria aí. Pode fazer por matéria, pode fazer por bloco, que cada bloco tem 6 matérias, pode fazer conforme você quiser. A aula nossa é VTB2, Versão e Tradução Bíblica, segunda fase. Já falamos na primeira aula sobre as fontes das traduções, que é o texto crítico e o texto receptus. Já falamos sobre a biografia dos dois, dupla dinâmica, né? O Hest-Kost e depois o Hort, que trouxeram para o mundo em 1881 um texto chamado Crítico, que baseia em 45 manuscritos, largando os outros 5.210 manuscritos, que é do texto de Erasmo ou do texto de Estéfanos. Depois falamos das Bíblias em português, a principal versão Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada, Almeida Corrigida Fiel. Depois falamos sobre as versões aqui no Brasil e começamos agora na apostila do nosso curso, né? A apostila do próprio curso VTB2. A aula número 5 falamos de textos diferentes. Por que essas diferenças? Da Almeida Revista Atualizada para a Almeida Corrigida Fiel e para a Almeida Revista Corrigida. Por causa dos textos, né? Um seguiu um texto, que é o Recepto, recebido, de 1550, de Roberto Stéphanos, e o outro seguiu o texto moderno, do Hest-Kost-Hort. Né? Hest-Kost-Hort. Eles basearam em 3 grandes manuscritos, que é o Vaticano, Sinaíta e Alexandrinos, e mais outros 42 mais modernos, né? Largaram os outros 5.210. A aula de hoje é palavras copiadas de outras versões, de outros versículos. Uma palavra que tem, que a corrigida e a fiel traz, e a Almeida Revista Atualizada não tem. Vamos então achar. Pega a Bíblia sua aí. Marcos 9, 44, 46, 48. Marcos 9, 44, 46, 48. Então achei aqui Marcos 9, na Almeida Revista Corrigida, fiel, de 1948. Fiel não, Almeida Revista Corrigida, de 1948. Estamos trabalhando também aqui na mesa com a Almeida Revista Reformada, de 1883. Também aqui na mesa a edição Melhores Textos, em hebraico e grego, que é de 1976. Texto crítico, não segue o Receptus. Né? E aqui também à mesa a versão Almeida Revista Atualizada, de 1962. Então, começando pela Almeida Corrigida de 48, que é a última 100% texto tradicional, texto recebido, texto receptus. Depois de 48, colocaram 4% de texto crítico na corrigida. Essa corrigida por aqui, ó, essa nova aqui, essa Bíblia de Estudo Roma, é a Almeida Revista Corrigida, ali embaixo aqui, ó. Ela é 4ª edição de 2009. Ela tem 4% de texto crítico, daquela dupla dinâmica, que vocês viram a biografia deles, que eles não eram flor que se cheirava. Né? Então, Marcos 9, 48, falando de palavras copiadas de outros versos. Marcos 9, 44, 46, 48. 44 diz assim, onde o seu bicho não morre, o fogo nunca se apaga. 44. 46, onde o seu bicho não morre, o fogo nunca se apaga. 48, onde o seu bicho não morre, o fogo nunca se apaga. Então, Almeida Revista Corrigida, de 1948, tá certinho? Beleza. Vamos ver agora aqui a Almeida Revista Atualizada, de 1962. Marcos, capítulo 9,
versículo 44. Vai ficar acompanhando aí. Esse é um estudo de acompanhar. 9:44. Entre parênteses, onde não se lhes morre o verme nem o fogo se apaga. Está entre parênteses. Olha aí para você ver. Ó. Entre parênteses, tá vendo? Colchetes. Aí quer dizer, no rodapé, que não tem isso no manuscrito, que é o Sinaítico, Alexandrino e Vaticano, e os outros 42 de 1881 do texto crítico. 46, a mesma coisa, entre parênteses, entre colchetes, onde não lhe morre o verme nem o fogo se apaga. E no 48 tem direitinho. Então dá para você ver aqui, ó, vou marcar aqui com vermelhinho, ó. O 44 tem entre colchetes, o 46 está em colchetes, o 48 não está. Olha aí para você ver, ó. 44 está entre colchetes, 46 entre colchetes, 48 não está. Então, essa é o meio da revista atualizada. Vamos ver a reformada de 1883. Marcos, capítulo número 14, Marcos 14, 13, 14. Marcos 14, 44, está aqui. Marcos, cadê Marcos? Marcos 14, é 14, não é Marcos 9, não é isso? Marcos 9, versículo 9. Versículo 44, onde seu bicho não morre e onde o fogo não se apaga. 46 é a mesma coisa e 48 é a mesma coisa. Então está mostrando aqui, nessa aula, que ao meio da revista atualizada, o texto crítico de Hort, eles, quando tem palavras copiadas idênticas do versículo, como 44, 46, 48, ele não colocou 44 nem o 46, só manteve o 48. Colocou 44 e 46 entre colchete, dizendo que no caso não tinha não. Lucas 1,42 é a mesma coisa. Quando fala que bendita és tu entre as mulheres, né? Ao meio da revista corrigida tem, e ao meio da revista atualizada não tem. Vamos ver isso então? Vamos lá. Vamos pegar Lucas 1, 48. Lucas, cadê Lucas? Lucas 1, 42. Então está aqui Lucas 1, 42. E exclamou com grande voz e disse, bendita tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Vamos ver aqui as melhores textos de 1976, que é baseada na versão do texto crítico, não do texto Receptus. Essa Bíblia é baseada apenas nos 45 manuscritos. Lucas 1,42. Vamos lá ver o que está escrito aqui no Lucas. E exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Então veja aí que ela não consta, ao meio da revista atualizada não consta. Vamos ver, ao meio da revista atualizada, Lucas 1, versículo 42. E exclamou outra, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Então veja bem que há essas diferenças. Uma não tem, é porque é copiada do capítulo 1, versículo 28. Vamos ver se é isso, versículo 1, 28. Olha bem que você vai ver que está entre parênteses, ó. Olha aqui, vou marcar aqui de vermelhinho para você, ó. Ao meio da revista atualizada, ó. Tá vendo? Vermelhinho, está entre parênteses. Ele, lá no primeiro capítulo, Lucas 1, 42, todas têm. Mas no 1, 28, já pôs entre colchetes. No manuscrito crítico de Hort e Hort, não tem na Almeida Revista Atualizada. Vamos ver na Almeida Revista Corrigida 1,28. E disse o anjo, salve, seu bendito és tu entre as mulheres. Aí, ó, vou te mostrar o 28 na Almeida Revista Corrigida. Aí, ó, Almeida Revista Corrigida, tá vendo? Não tem nada. Então, quando aparece entre colchetes na Almeida Revista Atualizada, e depois acabaram tirando os colchetes, é igual aquela questão de colocar explicações em itálico, que a Almeida Revista Atualizada, Corrigida, coloca em itálico. Essas edições do texto crítico, Almeida Revista Atualizada, Almeida Contemporânea, Melhores Textos em Hebraico e Grego, Bíblia, Vida, essas todas acabaram com o itálico, não coloca mais o itálico, incluiu dentro do texto como se fosse original no grego, mas não tem no grego. E também não tem parágrafo. E quando aparece esses colchetes, quer dizer que não tem no texto de 1881, que é o texto do Hort, daqueles dois camaradas que vocês viram aí, a dupla dinâmica, que é o texto chamado crítico,
baseado em apenas 45 manuscritos, sendo 3 deles grandes manuscritos, que é os sinaíticos, os alexandrinos e os vaticanos. Já o outro texto, Recepto, recebido de 1550, de Erasmo, de Roterdã e de Roberto Stephanus, ele é baseado em 5.210 manuscritos, muitos manuscritos. Então, o manuscrito só tem um versículo, manuscrito com 2 versículos, manuscrito com 10 versículos, manuscrito tem um livro, misturou, somou tudo e achou esse texto, que é o texto padronizado, que segue ao meio da revista corrigida até 1948. Depois de 48, infiltraram nela 4% do texto crítico. Então, hoje, nessa aula de hoje, nós vimos, o assunto foi palavras copiadas de outros versículos, que eles omitem. Tem no versículo, eles omitem nos outros. Ok? Fica na paz, um abraço, tchau, tchau.